Capítulo 621. Perto de Salt Star City. 4 dias após o teste de armas da família Mazante. Perto da fronteira mais oriental da província de Scott, uma criatura com pele pálida, lábios vermelho escuros e um olhar sereno no rosto parou entre os galhos das árvores naquela área. Ele fechou os olhos momentaneamente, sentindo um aroma particular. Ao fazê-lo, um arco sorridente se formou em seus lábios, enquanto este ser, que já estava no pico do nível médio do 3º estágio, cerrou os punhos. Estou perto deles, ele pensou enquanto abria seus olhos vermelhos sangue e olhava para frente, ciente de que Layla e Casey estavam por perto, a não mais do que alguns dias de viagem de onde ele estava agora. Pensando nisso, ele não pôde deixar de se lembrar do rosto daquele jovem supertalentoso de cabelos pretos que ele conheceu meses atrás. Em breve terei você em minhas mãos, jovem monstro. Não adianta você tentar fugir. Mais cedo ou mais tarde, beberei seu sangue. Ele se moveu novamente, mas não pôde deixar de se sentir cheio de energia para lidar com Vicente. Não importava se Vicente estava onde ele estava indo no momento. O que importava era que ele poderia alcançar seu alvo se encontrasse os amigos da pessoa, especialmente o amante daquele mago. Este vampiro tinha grandes instintos. Ele sabia que Vicente havia começado um relacionamento com Layla depois que eles escaparam dele. Ele podia sentir o cheiro naquela mulher. Como tal, ele não pôde deixar de imaginar que alcançaria Vicente contanto que alcançasse Layla. Espere por mim. Só vai demorar um pouco mais, jovem monstro. Enquanto ele desaparecia daquela área, vários olhos se abriram nas proximidades de onde ele estava. Enquanto isso, em Salt Star City. Depois de testar suas armas alguns dias atrás, Vicente havia retornado para sua família. Ele terminou de produzir as armas e munições restantes. Ele agora estava totalmente focado em terminar as armaduras robóticas de 4º estágio, enquanto os homens fortes de sua família já estavam devidamente armados e em posições ao redor de sua sede. No momento em que pousou suavemente no chão, pequenos raios saíram dele, enquanto o chão ao redor parecia vibrar com sua flutuação mágica. Benson sentiu um arrepio percorrer seu corpo, já imaginando as maravilhas que a armadura robótica de 4º estágio seria capaz de fazer. Esta armadura estará ainda mais próxima dos meus sonhos do que a anterior. O velho ferreiro de cabelos brancos pensou consigo mesmo enquanto olhava apenas para os componentes desmontados da armadura. Quando o último componente recém-produzido pousou no chão, Vicente soltou um suspiro profundo enquanto parava de usar suas habilidades. Preciso descansar um pouco, ele disse aos ferreiros ali com ele, cansado depois de mais de 1h30 usando constantemente seus poderes mágicos. Deixando de lado os materiais na grande sala de treinamento de sua residência, Vicente parou ao lado de uma mesa com bebidas normais e poções de recuperação. Ele bebeu uma poção primeiro, antes de engolir mais de 1 litro de suco de uma só vez. Então, um dos ferreiros parou ao lado de Vicente e comentou: "Suas habilidades são supremas, chefe. É uma pena que os recursos de que precisamos venham de tão longe e demorem tanto para chegar até nós. Se pudéssemos chegar a lugares ricos em materiais de alta qualidade mais rápido, poderíamos produzir essas pequenas belezas em grande escala." Ao ouvir isso, Vicente se lembrou de algo e não conseguiu deixar de abrir a boca ao pensar nos métodos que os terráqueos usavam para transportar recursos de lugares distantes. No Reino Polaris, havia diferentes maneiras de viajar. O método mais rápido era o voo individual, no qual os indivíduos usam seu próprio mana para se mover pelo ar. Também havia o teletransporte, mas custava muito e dependia da construção de locais únicos no ponto de partida e no ponto de chegada. Mas não era um método viável para uso constante, apenas para emergências. De qualquer forma, nenhuma dessas opções era interessante para transportar grandes cargas. A única maneira de fazer isso era por meio de navios aquáticos, navios voadores ou carroças, mas todos eram relativamente lentos e demorados. No entanto, havia uma maneira mais pé no chão de transportar recursos. Trem.
Um trem faria o que este homem sugere relativamente rápido. Fim do capítulo. Capítulo 622 Trens no Reino Polaris. Pensando no método de locomoção que existia na Terra, mas não existia no Reino Polaris, Vicente imediatamente considerou a viabilidade de tal projeto. Viajar de carroça pelo continente tinha muitos problemas. O principal era o risco de ser atacado ou roubado. Só isso representava metade do custo dos produtos encomendados por pessoas em lugares distantes dos pontos onde os produtos eram oferecidos. Mas mesmo sem os perigos, usar carroças ainda era caro porque eram um meio de transporte lento. Cada dia de viagem acrescentava mais custos ao embarque devido aos salários e alimentos dos trabalhadores. Embora houvesse muitas feras poderosas no continente, poucas realmente poderosas existiam. Certamente, essas poucas feras poderosas eram livres ou não eram usadas por seus mestres para transportar recursos pelo continente. Consequentemente, as feras usadas para transportar recursos eram relativamente fracas, o que tornava a viagem de carroças lenta. Barcos voadores ou aquáticos tinham problemas semelhantes, mas relacionados ao peso dos materiais neles. Mesmo os barcos mais rápidos não conseguiam ultrapassar a velocidade de 50 km por hora. Os perigos de viajar com carroças também existiam quando se viajava de barco, fossem eles marítimos ou aéreos. Os barcos voadores não viajavam em grandes altitudes, enquanto os barcos comuns viajavam pelo mar, um tipo de ambiente tão perigoso, se não mais, do que as florestas do continente. Se o grupo de Vicente pudesse encontrar um método mais rápido e seguro, eles poderiam facilitar não apenas seus negócios dentro da província, mas também a obtenção de fundos para seus projetos. Você acabou de me dar uma ideia, Vicente comentou com o ferreiro, chamando a atenção dos outros homens ali, incluindo Benson. E se houvesse uma maneira mais rápida e segura de transportar nossos recursos? Isso seria incrível. Mas não há outras maneiras de fazer isso. Benson comentou. Talvez não haja agora. Mas e se resolvêssemos? E a dificuldade de construir? Outro ferreiro perguntou. Essa é a parte fácil. Poderíamos produzir os trilhos em qualquer lugar e então montá-los aos poucos ao longo da rota escolhida, ele respondeu, imaginando que um teste seria interessante. Que tal tentarmos criar um experimento mais real? Vamos fazer uma linha entre Milfau e Martel Village. A distância entre esses dois lugares é de apenas algumas dezenas de quilômetros, então não seria caro produzi-la. Um teste como esse nos daria uma noção real dos custos e perigos de um projeto de grande escala como esse. Todos ficaram entusiasmados com a ideia e rapidamente concordaram que colocar algo assim em prática seria interessante para eles aprenderem o que fazer e como dar vida a um projeto tão peculiar. Essa é uma boa ideia. Podemos fazer isso depois que terminarmos o que estamos fazendo agora. Benson respondeu antes de perguntar. Você quer que eu vá com alguns homens para estudar qual seria a melhor rota entre Martel Village e Milfau? Isso me ajudaria muito, mestre. Um dos desafios desse projeto seria a rota que nossos trilhos tomariam. Mas com os poderes combinados de mágicos com afinidade por terra, metal e fogo, podemos construir até mesmo uma rota subterrânea. Isso seria mais difícil e demorado, mas seria a alternativa para locais mais perigosos. Eles concordaram em prosseguir com esses planos e logo continuaram falando sobre trens. Os ferreiros fizeram perguntas mais detalhadas a Vicente sobre o assunto, e ele os ensinou sobre as maravilhas dos trens. Eles fariam isso durante o descanso de meia hora de Vicente até que, quando ele terminasse de se recuperar, eles deixariam esses novos planos de lado e voltariam ao que estavam fazendo antes. Vicente e seus homens continuariam trabalhando na armadura robótica pelos próximos dias, e durante seus descansos ou outros momentos do dia, eles continuariam falando ou pensando sobre os trens. A princípio, os trens pareciam estranhos para essas pessoas. Mas quanto mais pensavam sobre isso, mais sentiam que fazia muito sentido, e isso poderia facilitar para eles dominar a província. Pensando bem, esse plano se encaixava perfeitamente com o plano da cidade de metal de Vicente. Fim do capítulo.
Capítulo 623 A chegada do vampiro. Mais 4 dias se passaram desde que Vicente pensou na ideia de criar linhas de trem pela província de Scott. Esse plano estava apenas no reino das ideias no momento, enquanto o grupo se concentrava em lidar com o que era mais importante no curto prazo. Mas os ferreiros que sabiam do plano já estavam pensando nisso, imaginando que tipo de liga metálica seria interessante usar para os trilhos e vagões. A força motriz também era um ponto crítico que até Benson estava pensando. Isso era tudo o que eles tinham feito esses dias em relação à linha de trem experimental entre Milfau e Vila Martel. Enquanto isso, Vicente havia produzido com a ajuda desses ferreiros um total de 4 das 6 armaduras robóticas que ele tinha materiais para produzir. Alguns dos magos de baixo nível da família já estavam usando essas armaduras de 4º grau e estavam parados ao redor de Saltstar City, esperando o vampiro chegar. Vicente queria que o inimigo levasse pelo menos mais 2 dias para alcançá-lo enquanto ele terminava de produzir as últimas peças de armadura que ele poderia fazer nesse meio tempo. Infelizmente, ele estava destinado a se decepcionar com suas expectativas. Na tarde daquele dia, a terrível criatura chegaria em Saltstar City, trazendo a escuridão de seu coração para esta área costeira. No meio da tarde de hoje, o vampiro que perseguia Vicente há meses finalmente parou em frente a esta cidade, logo moldando um sorriso faminto em seu rosto ao sentir o cheiro de vice. Você está aqui, ele prontamente percebeu ao chegar à divisa entre a área construída desta cidade e a floresta ao redor. Assim que notou a presença de Vicente neste lugar, ele ignorou os cheiros de Layla e Casey e voltou sua atenção para o cheiro de sua presa. Ele também examinou os arredores, notando rapidamente que, além de Vicente, apenas uma besta em toda a cidade chamou sua atenção por seu poder. Quanto ao resto, todos os outros ao redor desta cidade eram comuns para ele, o tipo de indivíduos que, se entrassem em seu caminho, ele destruiria com um estalar de dedos. Este ser estava confiante de que seu inimigo estava, sozinho, provavelmente tendo se esquecido de tal vampiro e pensando que o havia perdido com sucesso, o vampiro seguiu em direção à propriedade Fuller. Quando chegaram lá fora, viram os arredores totalmente diferentes do que normalmente eram. Pelo menos uma dúzia de atiradores estavam em posições visíveis nos prédios adjacentes desta área da cidade, enquanto Onyx já estava em posição de luta junto com 2 homens vestidos com armaduras robóticas de 4ª classe. Os outros 2 estavam nos arredores da cidade, movendo-se em direção a este lugar, assim como vários subordinados e aliados de Vicente. No entanto, os inimigos os alcançariam antes que todo o grupo local disposto a lutar chegasse à área. Apenas 2 minutos após o aviso de um dos familiares, o ser de cabelos brancos, olhos vermelhos e pele pálida que brilhava como um diamante à luz do dia apareceu na frente do grupo de Vicente. Ele não estava sozinho. Cerca de 20 seres do 3º estágio tardio, membros de várias raças e alguns vampiros como ele estavam atrás dele. Vicente e seus companheiros não foram enganados por alguns desses vampiros. A aura deles era muito diferente da do inimigo, então era um tanto óbvio que eram vampiros recentemente transformados. Mesmo assim, suas auras eram terríveis e pareciam muito poderosos. Vocês realmente vieram até aqui. Se tivessem escolhido esquecer aquele encontro infeliz, teriam sobrevivido para ver a purificação. Mas temo que estejam cansados da sua vida. Vicente disse enquanto dava um passo à frente de seu cajado enquanto as pessoas próximas percebiam o problema e começavam a fugir em desespero. O vampiro olhou para Vicente com ainda mais sede de sangue ao ver o jovem mais forte e interessante do que a última vez que viu Vice. Você sabia disso? Mas não importa. Você será o único que morrerá em breve, jovem monstro. Mas eu agradeço por fortalecer esta essência mágica que em breve me nutrirá. O vampiro disse enquanto lambia os lábios maliciosamente. Vicente não disse mais nada e então mostrou seus pentagramas enquanto Rory e seus homens na área ao redor fizeram o mesmo. Thorne estava totalmente preparado para ajudar seu mestre. Em contraste, a lêmea em um colar em volta do pescoço de Vicente não conseguia deixar de ficar nervosa nessa situação.
Quando o vampiro os viu mostrando seus pentagramas e se preparando para atacar, ele se moveu com seus homens, atacando primeiro, confiante na força que havia construído. Vicente estava mais forte do que no último encontro, mas o vampiro também estava mais forte. No entanto, a força de Vicente não era tudo o que ele havia preparado para aquele dia. Enquanto o grupo de vampiros se aproximava e os homens da família Fuller disparavam suas armas de quarta série, dois homens vestidos com armaduras robóticas de quarta série se moviam em conjunto com Vicente. Fim do capítulo. Capítulo 624 Cerco contra o vampiro. No momento em que o vampiro se lançou em direção a Vicente e o atacou, dois homens vestidos com armaduras robóticas usaram seu mana para ativar os poderes especiais desses artefatos. Vicente havia planejado com eles o que fazer para lidar com aquele vampiro, então logo no início da luta, eles agiram juntos, com os dois unindo forças para se concentrarem no vampiro. Enquanto Vicente usava suas habilidades para tentar conter o vampiro e formar dispositivos metálicos ao redor da criatura, o vampiro de repente fez uma expressão feia ao sentir uma sensação preocupante. Ele olhou para o lado e viu dois magos vestidos com armaduras estranhas lançando pilares de ondas eletromagnéticas em sua direção. Esses dois ataques imediatamente o pararam momentaneamente no ar, fazendo-o sentir uma supressão incomparável. Ele ficou parado momentaneamente, chocado com a capacidade desses magos de agirem contra ele. Merda! Ele é melhor do que eu imaginava. Ele direcionou seu mana para sua habilidade inata, fazendo seu pentagrama azul esverdeado aparecer enquanto os poderes daquelas duas armaduras desapareciam lentamente dos arredores do vampiro. Mas Minos também o atacou junto com seus homens. Quando o pentagrama do vampiro se mostrou, e sua habilidade começou a funcionar, esta criatura sentiu os metais em seu corpo se movendo sob o controle de vício suficiente para que ele perdesse parte de seus movimentos. Oh, parece que ele está mais perigoso do que nunca. Ele percebeu enquanto sentia várias armas de metal voando em direção ao seu corpo. Ele então olhou para o lado e viu várias armas sendo disparadas contra ele e seu grupo, simultaneamente com Onyx e Rory entrando em ação, com o jovem ruivo se preparando para se juntar a Vicente. É tudo ou nada aqui. Seus olhos brilharam quando uma silhueta prateada apareceu ao redor de seu corpo, com grandes asas e um corpo feminino aparecendo ao seu redor para protegê-lo. Naquele momento, ele moveu seus lábios suavemente, atacando não Vicente, mas os homens na área ao redor. Bang! Bang! Vários sons de tiros ecoavam nos arredores quando o vampiro agiu, com praticamente todos os não-vampiros em seu grupo já tendo caído nas proximidades. Vicente já havia percebido que o vampiro tinha como alvo os homens nas proximidades, pois ele havia sido atacado momentaneamente por seus homens. Mas ele era muito mais forte do que o vampiro esperava e, com a ajuda de Thorne, lidou com a situação eficientemente enquanto continuava a pressionar o inimigo. Ele não conseguiu proteger todos os seus aliados do poder mental do vampiro, mas fez o que pôde para ajudar Rory trazendo este jovem com seu avatar de chamas para o seu lado. Esta é a hora, ele gritou para Rory, dando o sinal para que eles usassem seus poderes juntos. O vampiro achou mais desafiador agir contra os homens da família Fuller, notando a chegada do filho de Joseph. Maldito Joseph! Se você não tivesse morrido, eu teria absorvido seus poderes, e não estaria achando isso difícil agora. Ele olhou com ódio para Casey antes de voltar sua atenção para Vicente, sentindo que uma nova ameaça à sua vida estava se formando nas proximidades. Enquanto ele se protegia dos muitos ataques que vinham em sua direção, não apenas de Vicente, mas de pelo menos uma dúzia de indivíduos na área ao redor, ele sentiu a pressão atmosférica mudar, e o mana nos arredores se tornar mais denso. Os ventos ficaram cada vez mais fortes enquanto Vicente transformava os objetos de metal à sua disposição em pequenas lâminas incrustadas com mana tão pequenas quanto agulhas. A pele do vampiro se solidificou como um diamante. Ao mesmo tempo, um escudo apareceu ao seu redor, e a gravidade em seus arredores mudou simultaneamente enquanto sua habilidade inata tentava degradar tudo que se aproximasse dele.
Ele se defendeu completamente naquela situação passiva, estando imóvel naquele momento enquanto 4 homens vestidos com armaduras robóticas, Vicente, Rory e alguns outros recém-chegados, agiam contra ele quase simultaneamente. Em meio a isso, o duque da província chegou naquela área de sua cidade, vendo uma batalha de alto nível se desenrolar onde algo assim nunca deveria ter acontecido. Os prédios próximos já estavam sofrendo com os movimentos de todos os envolvidos nessa luta, com vários telhados já tendo sido destruídos e paredes caindo. No entanto, ele entendeu completamente a situação, e assim que viu vários vampiros sob ataque, pressionados o suficiente para não terem para onde correr, ele deu ordens ao seu povo. Protejam os cidadãos e removam os habitantes até 5 quilômetros de onde estamos. Ele disse isso aos seus homens enquanto fazia seus pentagramas aparecerem. Enquanto seu povo se movia, ele não pôde deixar de olhar para o vampiro mais poderoso da área, sentindo que a ameaça da purificação era mais real do que ele pensava. Droga, temos que seguir em frente com tudo o que temos à disposição, ou todos nós vamos morrer em breve. Ele pensou consigo mesmo ao ver essa calamidade. Fim do capítulo. Capítulo 625 Fuga bem-sucedida. Enquanto os magos do terceiro estágio em Salt Star City se moviam juntos com forças nobres e o exército real para defender a cidade, a tempestade sobre a cidade piorou, atingindo o próximo nível. A tempestade se tornou mais rígida à medida que as habilidades de Rory e Vicente se combinavam mais perfeitamente. Ela liberou sua fúria sobre a cidade, liberando ventos violentos e chuvas torrenciais que desafiavam qualquer estrutura ou defesa mágica. Os céus estavam completamente escurecidos com nuvens negras e ameaçadoras, como se a própria natureza estivesse enfurecida. Os ventos uivavam com intensidade assustadora, arrancando árvores de suas raízes e atirando telhas pelo ar. Logo, a chuva estava transformando algumas ruas em rios furiosos, engolindo tudo em seu caminho. Relâmpagos cortaram o céu, iluminando o caos com flashes brilhantes, e trovões ensurdecedores ecoaram pela cidade. Alguns dos prédios mais próximos de onde o foco da batalha estava acontecendo foram arrancados de suas fundações, carroças foram viradas como brinquedos de criança, e as pessoas se agarraram desesperadamente a qualquer coisa que lhes desse a menor chance de sobrevivência. O som da destruição era ensurdecedor enquanto o poder da tempestade mostrava sua força implacável. Enquanto a tempestade rugia com fúria implacável, a cidade foi mergulhada no caos e na devastação. Foi uma cena de destruição inimaginável, onde as ações de 2 mágicos mostraram seu poder avassalador sobre as obras de homens comuns, em sua maior parte. No meio de tudo isso, os homens mais fracos da família de Vicente tiveram que recuar, não conseguindo mais manter suas posições com segurança. Felizmente, Onyx, Layla, Jasmine, Casey, Nova e alguns dos aliados e subordinados da família conseguiram neutralizar os vampiros mais fracos daquele grupo antes que o caos gerado por Rory e Vicente tornasse a situação difícil até para eles. Enquanto isso, Benson, Rory, Vicente e os 4 homens da família Fuller vestidos com armaduras robóticas de 4ª série estavam atacando o vampiro protegido por trás de suas muitas defesas. A situação dessa criatura se tornou insustentável com o passar do tempo, levando-o ao ponto em que ele não podia fazer nada além de se defender. Ele tinha muitos poderes e era naturalmente muito forte. No entanto, ele não seria capaz de se proteger de todos esses ataques por muito tempo e já estava se sentindo gradualmente exausto. Simultaneamente ao desespero daquelas pessoas na área destruída pela batalha contra o grupo do vampiro, esse ser apareceu a alguns quilômetros de distância da residência Fuller, mas ainda dentro de Salt Star City. No entanto, ao aparecer no meio daquela rua inundada e semi-destruída, ele mudou repentinamente sua expressão ao sentir uma mão apertando seu ombro esquerdo. "Não pode ser", ele murmurou enquanto olhava para trás. Ao fazer isso, ele viu um jovem de cabelos pretos surgindo da invisibilidade atrás dele enquanto uma das mãos do jovem cortava suas costas. Ele sentiu sua pele de diamante quebrar e a mão do cara que ele havia caçado por meses alcançar seu coração. "Oh, sim,
Pode, Vicente comentou enquanto a escuridão surgia ao seu redor, em particular, uma energia escura cobria a mão que ele estava usando para apertar o coração da criatura. Os olhos do vampiro tremeram quando ele percebeu que havia cometido um grande erro ao usar seu último pedaço de mana para se teletransportar. Merda! Ele estava do meu lado. Ele percebeu que Vicente estava muito perto dele quando usou essa habilidade, o que significava que ele havia se teletransportado e vice. Esse é o fim da linha para você. Vincent disse antes de usar seu mana para destruir a alma da criatura, simultaneamente enquanto seu terceiro pentagrama brilhava. O que faltava a Vicente para eliminar esse vampiro em seu primeiro encontro era densidade de mana e compreensão. Sua primeira forma mágica não era particularmente interessante para lutar contra vampiros, então ele precisava ser muito mais forte que vampiros para conseguir eliminá-los. Lights no VYLC Omicron M, mas com as melhorias que ele teve desde aquele encontro e as melhorias de Thorne, que o estava ajudando no momento, ele havia alcançado os requisitos para eliminar esse mago de nível médio. Após usar sua mana para destruir a mente daquele ser, ele extinguiu a alma do vampiro, fazendo toda a vida naquele corpo desaparecer em um único instante. Naquele momento, o vampiro finalmente morreu e caiu aos pés de Vicente, encerrando a batalha que marcaria a história de Saltstar City. Fim do capítulo. Capítulo 626 Pós-batalha. Assim que o corpo do vampiro caiu a seus pés, Vicente usou o pouco mana que lhe restava para armazenar o cadáver em seu anel espacial. Vampiros não eram apenas terríveis quando estavam vivos. Seus corpos eram preciosos. Isso era particularmente verdadeiro para os corpos de vampiros nobres, ou seja, aqueles nascidos na raça. Esse parecia ser o caso da criatura inimiga de Vicente. Como o corpo de um vampiro poderia ser usado? Bem, havia vários usos para ele. Eles poderiam ser usados como uma marionete de alto nível. Seu sangue poderia ser coletado e usado como uma essência mágica para fortalecer seres de praticamente todas as raças. Estudiosos, teóricos e médicos poderiam estudar seus corpos para melhorar o conhecimento desses tipos de mágicos. Seus ossos e dentes poderiam ser usados como componentes de encantamentos. Sua pele poderia ser usada como componentes de vestimentas mágicas altamente resistentes. No final das contas, cada um dos órgãos de um vampiro tinha usos diferentes para os alquimistas, e as feras poderiam se beneficiar muito devorando o resto de seus corpos. De certa forma, os corpos dos vampiros tinham tantos usos para os magos quanto os corpos das vacas na terra tinham para a humanidade. Havia tantas aplicações diferentes que Vicente não podia deixar aquele corpo valioso para trás. Parabéns, mestre! Com esta vitória, você alcançará um nível mais alto. Thorne comentou enquanto sentia não apenas sua própria exaustão, mas também a de Vicente. Você e outros magos de alto nível podem usar o sangue deste vampiro. Cada mago que consumir este sangue pode aumentar seu nível de magia em algumas semanas. Você pode remover os órgãos do vampiro para produzir pílulas e poções de terceira classe e usar os dentes, unhas, pele e ossos para criar artefatos para a família e a carne restante para Onyx. Esse pássaro provavelmente se aproximará do quinto estágio com tal corpo e algum tempo dormindo. As feras não meditavam. Elas comiam alimentos ou recursos especialmente ricos em mana e então dormiam até absorverem todo o poder de seus alimentos. Isso realmente nos ajudará um pouco. Compartilharei esse sangue com Rory, Nova e alguns dos meus homens em Saltstar City. Por mais que gostasse de Layla e Nova, ele sabia que sua família precisava de pessoas por perto para fazer a diferença para eles. Layla poderia ser enviada para fora do reino a qualquer momento, então ele não tinha certeza se deveria usar esse recurso nela. Ela ainda serviria seu grupo mesmo se estivesse longe, mas ele não achava que era o melhor momento para ela se envolver com a sede da Congregação das Revelações. O mesmo acontecia com Jasmine. Quanto a Nova, ela seria no máximo enviada para a capital do reino se continuasse a progredir, o que não estava fora dos planos de Vicente. Então ele pretendia ajudá-la para ser ajudado de volta por ela no curto prazo.
Com isso em mente, ele suspirou ao ver o caos ao seu redor, notando que havia destruído um pouco mais de Salt Star City do que gostaria. Caso contrário, temo que o reino enfrentará outra ameaça significativa antes da purificação. Ele foi bem claro, não se incomodando em ameaçar muitas dessas pessoas com quem já havia feito negócios antes daquele dia. Vicente, você faria? Perguntou um dos condes ali enquanto todos aqueles nobres, seus subordinados de confiança e alguns dos soldados ali se preocupavam, já colocando as mãos em suas armas. Jasmine começou a suar frio, vendo que a situação havia se desenvolvido em uma direção que ela não esperava. No meio disso, Nova se sentiu pressionada, sentindo que este era seu momento decisivo. Ela deu um passo à frente e disse em voz alta: todos os soldados aqui seguirão o que Vicente está dizendo. Essa é minha ordem. Os soldados que faziam parte da facção que ela já havia criado abaixaram a paciência enquanto os outros olhavam para Nova estranhamente. Comandante, você... Vicente então elevou o tom enquanto fazia esses soldados menos obedientes fecharem a boca, imobilizando-os. Vocês não têm escolha. Vocês preferem morrer ou se aliar a alguém que pode protegê-los durante a purificação. Aqueles que assinarem o acordo comigo terão um lugar garantido na minha cidade de metal. Não apenas isso, eu fornecerei a cada um de vocês uma pílula ou poção derivada dos órgãos do vampiro. Alguns foram tentados pela oferta de Vicente, pois agora a cidade de metal parecia mais indispensável do que nunca, e eles podiam ver o potencial para o vício em tal lugar. Enquanto isso, uma única pílula ou poção do corpo daquele vampiro poderia ajudá-los a ficarem mais fortes, chegar mais perto de avanços ou até mesmo salvar suas vidas em desespero. Mas alguns deles ainda não haviam sido conquistados e acreditavam que poderiam ganhar mais se enfrentassem Vicente naquele momento. Isso não pode acontecer. Você não pode agir contra nós, Vicente. Como você ficará quando as forças reais descobrirem? Você vai matar todos nós? Humph, você pode ter o poder, mas não pode escapar dessa. É mesmo? Vicente olhou na direção daquele ousado conde. Acho que o vampiro que enfrentamos aqui pode ter matado você. O quê? O homem exclamou sem entender. Mas então seu corpo explodiu, mostrando a todos o quão sério Vicente estava. Fim do capítulo. Capítulo 627 Domínio Absoluto. Todos viram aqueles homens morrerem, mas não puderam fazer nada contra Vicente ou mesmo se defender do sangue e dos restos mortais daquele mago de alto nível. Até o duque da província, que tinha acabado de chegar ali, não pôde deixar de ficar em silêncio, vendo que não tinham escolha a não ser seguir em frente com o que Vicente queria. Ele engoliu sua saliva e deu um passo à frente. De fato, o vampiro matou o Conde Park. Outro velho nobre estreitou os olhos, percebendo a situação. É uma pena, mas o Conde Park não foi cuidadoso o suficiente na batalha. O vampiro destruiu seu corpo. Todos em dúvida deixaram suas perguntas de lado e começaram a comentar sobre como aquele nobre havia morrido para o vampiro e não por causa de Vicente. Eles seguiriam o que Vicente dissesse a partir de agora, então desistiram de sua posição contra ele e concordaram com seus planos. Vicente sorriu ao ver a reação dessas velhas raposas, satisfeito por não ter que matar mais ninguém para impor seu domínio. Ele disse: então tudo ficará bem. Não estou aqui para roubar ou ameaçar a posição de ninguém. Mas em meio à ameaça de monstros vindo para o sul do continente, não podemos nos opor. Enviarei seus recursos assim que meus homens os tiverem prontos. Até lá, vocês terão que esperar. Enviarei alguns homens para ajudar a reconstruir a cidade, mas espero que façam o mesmo. Aquele vampiro veio até mim porque eu era o mais forte da cidade. Mas ele teria causado estragos em toda a cidade se eu não tivesse agido como agi. Os nobres e homens ricos locais concordaram, não tendo muita escolha a não ser fazê-lo. A cidade foi parcialmente destruída. Se eles não agissem juntos para acelerar a recuperação local, seus negócios poderiam ser afetados negativamente. Só espero que não tenhamos muitos civis entre as vítimas, Nova comentou enquanto olhava ao redor com preocupação.
Ninguém queria que se envolvessem em nada do que aconteceu hoje. Mas eles ainda precisavam contar as perdas locais para chegar aos números das perdas que certamente ocorreram. Vicente suspirou e disse: "Vamos voltar para minha propriedade. Faremos nossos acordos lá, e então vocês podem retornar para suas vidas." O grupo seguiu Vicente logo depois, retornando para onde grande parte da batalha havia ocorrido. Chegando naquele local, os homens de Vicente nos arredores viram seu líder e suspiraram de alívio, sentindo que tudo havia sido resolvido. 2 deles morreram na batalha, e outros estavam levemente feridos ou exaustos. Eles estavam principalmente felizes com esta vitória, pois haviam lidado com um grupo de criaturas monstruosas e vencido. Isso foi muito bom para esses homens que já sabiam da calamidade que aguardava o continente. Aquele tinha sido o primeiro teste para a calamidade da purificação. Vicente não falou com seus homens então e seguiu para sua propriedade, uma das únicas na área ao redor que não havia sido destruída. Havia algumas pequenas marcas de batalha ao redor do prédio e a parte da propriedade onde as plantas e a grama estavam havia sido destruída, mas a estrutura da casa estava em excelentes condições. Quando o grupo de nobres, homens ricos e soldados entrou, o vampiro havia sugado o sangue do meu pai, tudo teria sido diferente. Eu teria falhado, e mais de nós estaríamos mortos. Vampiros são realmente terríveis, Eve comentou com eles enquanto os 4 observavam os especialistas de Salt Star City indo e vindo do escritório de Vicente. Foi assim que os próximos 30 minutos passariam, até que o último daqueles homens assinasse seu acordo com Vicente, garantido que ele e seus homens não causariam problemas para ele por causa de sua identidade. Uma coisa boa sobre os acordos mágicos era que eles não precisavam ser assinados por todos em um grupo. Ao assinar um acordo com o líder de uma família, Vicente automaticamente obtém a promessa de sigilo de todos os subordinados com contratos assinados com aquela pessoa. Então, em apenas alguns minutos, ele resolveu esse problema pós-batalha. E viu o último daqueles homens, quer tenham sido ou não associados a ele antes, deixar sua propriedade. Ele prometeu a eles que não os forçaria a nada, por causa do que havia acontecido e de sua força. A única coisa que eles teriam que fazer contra sua vontade seria manter sua identidade em segredo. Quanto ao resto, eles eram livres para concordar ou discordar dele, apoiar seus planos ou não, etc. Quando ele tivesse as pílulas e poções do corpo do vampiro, ele enviaria uma unidade para cada um deles, mas isso levaria algumas semanas para acontecer. Ele então parou na frente de Rory, Eve, Nina, Nova, Casey, Jasmine e Layla, as pessoas restantes ali além dos homens de sua família, e suspirou. Fim do capítulo. Capítulo 628 Danos menores. Isso vai funcionar? Jasmine perguntou enquanto olhava para a saída, onde a última pessoa a assinar um acordo com Vicente tinha acabado de passar. As chances de não dar certo são pequenas. Mas se algo acontecer, nossa situação será muito diferente do que era no passado, e agora teremos uma oportunidade de ouro na nossa frente. Vicente disse confiantemente. Além do corpo do vampiro, levaria tempo para uma possível testemunha que não havia assinado um acordo com ele fazer algo para prejudicá-lo, expondo sua identidade para a família real. Por causa de suas ações preventivas hoje, isso pode não acontecer. Mas mesmo se acontecesse, levaria semanas para o efeito surtir efeito. Isso era tempo suficiente para o grupo aproveitar o que o corpo do vampiro poderia fornecer a eles e se tornar mais bem preparado para lidar com problemas no nível da realeza local. Vicente suspirou e disse, olhando para Jasmine e Layla. Quero que vocês dois lidem com o incidente de hoje de dentro da Congregação das Revelações. Tentem segurar a notícia de que lidamos com um vampiro aqui. Se essa notícia chegar a qualquer poder externo relevante muito rápido, podemos não ter tempo suficiente para digerir o que conquistamos hoje. O mesmo vale para você, Nova.
Cuide do exército e evite que a notícia desse incidente chegue à família real rapidamente. Ele olhou para a mulher de cabelo azul parada ali. Mais cedo ou mais tarde, o templo e a família real descobrirão. Mas quero evitar que isso aconteça por pelo menos 10 dias. Esse tempo será suficiente para usarmos a maior parte do que ganhamos hoje. Depois disso, será muito difícil para qualquer um tirar qualquer coisa de nós, disse ele enquanto olhava para eles. Não poderei reter essa informação por muito tempo, mas acho que posso fazer isso por cerca de 10 dias, comentou Nova. O mesmo para mim. Jasmine assentiu afirmativamente. Mas os moradores locais vão falar sobre isso. É só uma questão de tempo até que saia do controle. Eu sei, mas a população local não tem os meios rápidos de espalhar isso como suas organizações têm. Ele comentou enquanto se sentava em um grande sofá ao lado de Nina. Acho que vocês deveriam retornar aos seus postos e cuidar disso. Quando eu tiver os recursos do vampiro disponíveis para consumo, eu lhes enviarei algumas coisas. Ele disse a elas. Logo depois, as 3 mulheres foram embora, deixando o núcleo da família Fuller sozinho naquela sala de estar. E aqueles outros corpos do lado de fora da nossa casa? Eve perguntou. Dali em diante, seria a hora de toda a família crescer e se tornar mais forte, virando esta página em sua história e começando uma nova jornada. Acho que nossa sorte vai melhorar agora, pensou Eve enquanto tentava descobrir o que Vicente havia pedido que ela fizesse. Apesar da grande calamidade que atingiu Salt Star City naquele dia, as forças locais acabariam descobrindo que as perdas humanas não foram grandes. Apenas 8 pessoas em toda a cidade, incluindo os homens mortos pela manipulação do vampiro superior, morreram hoje. Os magos locais agiram muito rapidamente e se aliaram para defender a cidade dos efeitos catastróficos da combinação dos poderes de Vicente e Rory para deter o vampiro. Como resultado, a cidade não sofreu tanto quanto a destruição da infraestrutura local sugeriria. Mais de 1000 pessoas ficaram gravemente feridas e 10.000 tiveram ferimentos leves. No entanto, com a ajuda já fornecida pelas forças locais, todos eles devem se recuperar perfeitamente em horas ou dias. Os danos à infraestrutura local levariam mais tempo para serem reparados. Vários edifícios foram derrubados e outros tiveram seus telhados arrancados pela tempestade. Enquanto isso, os canais de esgoto e abastecimento de água foram danificados e precisariam ser reparados. No entanto, como os mágicos do 2º e 3º estágio se disponibilizariam para ajudar com os reparos locais, entre 3 e 6 meses, a cidade poderia voltar ao normal. Mas o custo disso não seria baixo. Embora a maioria dos reparos exigisse materiais e serviços comuns, a cidade ainda precisaria levantar 1 milhão de moedas de ouro para esse trabalho. Vicente e outras 49 famílias locais cobririam essa quantia, com cada parte se comprometendo a contribuir com 20.000 moedas de ouro para a restauração da cidade. Assim, a primeira noite após a batalha contra o vampiro superior chegaria, enquanto as ansiedades e preocupações locais diminuíam lentamente. No meio disso, Newton chegou à propriedade Fuller conforme Vicente solicitou. Fim do capítulo. Capítulo 629 Dissecação do corpo do vampiro. Magnífico! Newton comentou ao ver o corpo de um vampiro superior pela primeira vez em sua vida. Olhando atentamente para o cadáver deitado sobre uma mesa de metal, Newton não pôde deixar de tocar um dos braços da criatura e sentir a firmeza da pele do vampiro. É como os livros dizem: um vampiro superior não tem igual. Sua pele é como um escudo vivo. Ele murmurou enquanto Vicente e outros 4 especialistas da família Fuller estavam ali com ele naquela área da residência. Sim, é uma criatura magnífica quando morta. Viva, eles são bastante perigosos. Vicente sorriu ao ver o lado curioso de Newton tomando conta desse especialista. Newton era um médico, alquimista, especialista em venenos e domador. Ele sabia exatamente o quão valiosa cada parte do corpo desse vampiro era para mágicos e feras, com um nível de conhecimento ainda mais profundo do que Vice tinha. Mas quase tudo o que ele havia aprendido tinha sido em livros.
Ele e os outros ali nunca foram capazes de estudar o corpo de um vampiro. Vicente percebeu o brilho nos olhos do homem, mas não tinha tempo a perder. Chamei você aqui para me ajudar a desmembrar essa criatura sem correr o risco de estragar as partes do corpo dele que são interessantes para nós. Ele disse enquanto olhava para o alquimista, o médico, o encantador e Benson, que também estava por perto. Newton então disse: deveríamos começar drenando o sangue dele. Por mais que a crença popular diga que vampiros não têm batimentos cardíacos e, portanto, não têm sangue, esse não é o caso. Por se alimentarem de sangue, tais criaturas têm sangue nas veias. No entanto, há menos sangue nele do que haveria em um mágico do mesmo peso. Ele deve ter entre 2 e 3 litros de sangue, disse o outro médico, balançando a cabeça afirmativamente. Como coletamos isso? Perguntou Benson. Newton olhou para o médico que realmente exercia essa profissão e apontou para o homem de meia idade. Esse será o trabalho do Sr. Withers. Ele só precisará de um recipiente para segurar o sangue e um líquido especial para pressionar o sangue do vampiro para fora do corpo. Além desses órgãos comuns, eles também tinham o conduto etéreo, um órgão responsável por transportar mana para todas as partes do corpo, câmara de mana, onde o mana era armazenado, núcleo arcano, um pequeno órgão atrás da joia mágica do vampiro, e também nós de poder ao redor do corpo. Seres mágicos especiais, capazes de usar pentagramas, tinham todos esses órgãos mágicos especiais. Além dos órgãos que os vampiros tinham em comum com os magos, havia também a glândula vampírica, uma glândula encontrada abaixo das raízes dos dentes dessas criaturas, mas também em seus estômagos. Eles também tinham a glândula noturna, outro órgão especial relacionado ao processamento do sangue das vítimas dos vampiros. Todos esses órgãos e outros, como o cérebro, eram muito valorizados na produção de pílulas e poções. Newton e Withers trabalharam juntos para remover cada um deles sem danificá-los até que aquele corpo tivesse apenas ossos e músculos comuns restantes. Suspiro, agora só falta desossá-lo, disse Newton enquanto segurava luvas untadas com uma espécie de gosma vermelho vinho, algo natural dentro dos corpos dos vampiros. O alquimista ali armazenava todos aqueles órgãos que ele usaria para produzir recursos para as próximas semanas e meses enquanto Vicente passava pelos 2 homens responsáveis por dissecar aquela criatura para ajudá-los novamente. Chefe, essa parte é fácil agora. Você pretende usar a carne dele para alimentar as feras da família, certo? Não precisamos ter cuidado. Você só precisa cortar os músculos ao redor dos ossos, e então deixaremos os ossos intactos. Withers instruiu enquanto apontava para Vicente. Então, nos próximos 10 minutos, eles terminariam de remover tudo o que queriam do corpo, obtendo 2,4 litros de sangue, 10 quilos de pele, 39 quilos de órgãos internos, 48 quilos de músculos e 30 quilos de ossos. Minos deu as partes do corpo do vampiro para cada um dos 4 profissionais com ele e Newton naquele lugar para que pudessem produzir quaisquer recursos que pudessem com esses materiais. Ele ficou apenas com o sangue, alguns quilos de ossos e pele. O resto foi dividido desproporcionalmente entre os 4 indivíduos, com o alquimista mago de alto nível ficando com a maior parte do cadáver. Cada um deles já havia sido instruído por Vicente sobre o que fazer, então eles logo se dividiram naquela propriedade, onde produziriam os recursos para a família nas próximas semanas. Vicente se despediu de Newton, dando ao homem 100 ml de sangue de vampiro antes de dividir as porções de sangue que ele distribuiria entre seus homens. Fim do capítulo. Capítulo 630. Alguns dias de reclusão. Após terminar de dissecar o corpo do vampiro e se separar dos 5 homens de antes, Vicente dividiu os 2,3 litros de sangue de vampiro que ele tinha consigo. Esse era o sangue de um vampiro que tinha sido um mago de nível médio em vida. Como tal, era um recurso de 3º grau. No entanto, este ainda era um vampiro superior que podia lutar contra soberanos. Seu sangue era uma das essências mais importantes de sua existência, então ele não era simples. Uma pequena dose daquele sangue poderia até mesmo ajudar soberanos celestiais.
No entanto, o sangue necessário para ajudar um soberano celeste ou um mago de alto nível era muito diferente. Vicente reservou 600 mililitros de sangue de vampiro superior para ele consumir, deixando com 1,7 litro, que ele pretendia dividir entre aqueles que considerava mais relevantes e com o melhor potencial dentro de sua família no curto prazo. Ele dividiu essa quantidade em 5 porções de 300 mililitros e 2 porções de 100 mililitros. A quem ele daria cada uma dessas porções? Ele pretendia dar as porções maiores para Nova, Rory, Casey, Benson e Bart e as 2 porções de 100 mililitros para Eve e Sarah. Ele não podia dar nada desse sangue para Nina, pois ela precisaria ser capaz de digeri-lo para ganhar algo dele. Infelizmente, o sangue de vampiro decai rapidamente quando removido do corpo da criatura, então ele não pode armazenar esse recurso valioso para ela. Quanto a Jasmine, Layla e outros aliados e subordinados que eram importantes para Vicente, ele daria a eles pílulas ou poções quando seu alquimista principal tivesse esses recursos prontos. Assim que ele dividiu o sangue do vampiro, Vicente chamou essas pessoas para seu escritório. Quero que você se concentre em absorver o sangue que acabei de lhe dar imediatamente. Não temos tempo a perder, ou esse recurso irá decair, e perderemos o melhor dele. Vicente disse logo após entregar os fracos que havia separado minutos atrás. Bart e Sarah estavam na cidade por conta da expectativa de Vicente de que lutariam contra o vampiro a qualquer momento. Vicente logo começou sua meditação, sentindo uma sensação gelada por todo o corpo enquanto conectava seu mana ao mana restante do vampiro naquele sangue. O sangue superior de vampiro era forte, e assim que alguém o consumia, tal indivíduo se sentiria como se estivesse sendo atacado e teria que superar essas sensações antes de acessar o que poderia melhorá-lo qualitativamente. Todos naquela sala de treinamento na propriedade Fuller, assim como Bart do lado de fora daquela residência, sentiam-se mais ou menos da mesma forma ao entrarem em meditação profunda. Quanto tempo levaria para que sua reclusão acabasse? Isso dependia da quantidade de sangue e cultivo que cada um tinha quando começasse esse processo. Sarah deveria ser a que levaria menos tempo para terminar todo o processo, tendo recebido a menor porção, 100 mililitros, enquanto tinha o segundo maior cultivo ali, sendo uma maga de alto nível. Consumir o sangue do vampiro garantia que eles avançariam de nível. Não, mas Vicente acreditava que um ou outro deles conseguiria esse feito. Mesmo aqueles que não conseguissem certamente alcançariam uma posição confortável onde poderiam avançar para o 4º estágio em pouco tempo. Quanto a ele esperava conseguir seu avanço, já que já estava no auge do nível soberano da Terra. Os 3 primeiros dias após a morte do vampiro passariam num piscar de olhos enquanto o grupo de Vicente ainda estava em reclusão no porão de sua propriedade. Enquanto isso, Salt Star City já estava extremamente movimentada, com construções e reparos já acontecendo praticamente em todos os lugares da cidade, especialmente no bairro onde ficava a propriedade Fuller. Nada fora do comum aconteceu naqueles 3 dias, e cada um dos poderes locais estava cumprindo suas responsabilidades, com homens da família Fuller ajudando na reconstrução local ao lado de subordinados de várias famílias locais ricas. No meio disso, Onyx estava mantendo um olhar atento sobre a cidade, esperando ansiosamente para consumir a carne do vampiro quando seu mestre saísse do isolamento. Enquanto ele estava deitado no telhado da propriedade Fuller, ele de repente sentiu uma aura mudando enquanto ficava muito mais forte, e ele não pôde deixar de notar que alguém estava prestes a deixar a meditação. Outro soberano para a família. Ele pensou enquanto não conseguia deixar de esperar pelo despertar de seu mestre. Fim do capítulo. Capítulo 631 Novos Soberanos. Sarah Mercer, que era esperada para terminar em primeiro, foi a primeira a deixar a sala de treinamento da família Fuller. Sarah aproveitou a oportunidade para ficar mais forte e alcançou o próximo nível, tornando-se a terceira maga de 4º estágio da família. Onyx sentiu seu cultivo terminar de se estabilizar no início do 4º estágio antes de deixar a grande sala de cultivo da família.
Quando Sarah saiu, vários guardas de terceiro estágio parabenizaram seu avanço, muitos deles ansiosos pelo dia em que teriam tal oportunidade. A maioria deles eram apenas magos de baixo nível, mas todos recebiam oportunidades constantes na família Fuller. Consequentemente, quando um deles avançava, ficavam felizes por essa pessoa, mas também por si mesmos, porque mais cedo ou mais tarde, seria a vez deles. Desde a criação da família Fuller, não houve um único caso de um soldado sendo abandonado ou deixado de lado. Todos receberam suas oportunidades de acordo com sua posição, nível e mérito. Sarah ficou grata pelos muitos comentários e logo estava na área comum da propriedade, determinada a esperar pelo resto da equipe. Não sei quanto tempo Vicente levará, mas os outros devem terminar seus isolamentos em breve. Ela pensou consigo mesma enquanto se sentava em um sofá na área de estar da residência. Eve será a próxima a terminar e deve sair da sala de cultivo nas próximas horas. Quanto aos outros, pode levar mais 1 ou 2 dias para terminar seu isolamento. A quantidade de sangue de vampiro que eles conseguiram foi maior do que a nossa. Ela ponderou. Assim como ela havia pensado, nas próximas 2 horas, Eve terminaria seu isolamento, deixando a sala de cultivo da família muito mais forte e mais perto de seu avanço para o 4º estágio. Ela não avançou, pois era muito mais fraca que Sarah e também tinha talento inferior. Ainda assim, ela havia alcançado o meio de um nível de mago de alto nível, o suficiente para se ver no início do 4º estágio em um futuro não muito distante. Ao se deparar com a mulher de cabelos pretos na sala de estar desta sede, Eve imediatamente parabenizou Sarah antes de retornar para cuidar dos assuntos desta residência. Nina estava lá e logo se encontraria com as duas, feliz pelas melhoras dos familiares. O caso de Rory era diferente. Desde seu despertar, ele vinha trilhando sua jornada mágica ao lado de Vicente, tendo tido sua fundação mágica constantemente estimulada pelos problemas e oportunidades do amigo. Quanto mais jovem alguém era, mais fácil era para ele obter o melhor de seus recursos e assim avançar mais rapidamente. Naquele dia, ele avançou para o 4º estágio, tornando-se o 4º soberano da família. Mas Nova, Casey e Benson progrediram muito com o sangue de vampiro que receberam de Vicente. Nova e Casey não eram velhos, sendo apenas 3 a 6 anos mais velhos que Rory e Vicente. Então a diferença deles em relação ao amigo ruivo de Vice não era grande, e ambos estavam muito próximos do 4º estágio. Mesmo estando no fraco reino Seidel, especialmente na província Scott, eles poderiam alcançar o 4º estágio naquele lugar mesmo que apenas meditassem pelos próximos meses sem usar recursos especiais. Poderia levar 1 ou 2 anos, mas por causa daquele sangue, eles alcançariam o início do 4º estágio em tal período. Quanto a Benson, ele já era um homem velho e tinha o menor talento entre os magos de alto nível que receberam essa oportunidade de Vicente. Como tal, ele estava mais distante do 4º estágio. No entanto, ele não desperdiçou a oportunidade e estava definitivamente mais perto do 4º estágio do que nunca. Se suas chances antes eram pequenas de ele chegar ao 4º estágio antes da calamidade programada para acontecer após o despertar de Nina, então agora suas chances eram boas o suficiente para ele ter esperança. De qualquer forma, logo após Benson deixar a sala de cultivo da família, todos esperavam que levaria mais alguns dias para Bart terminar seu cultivo antes que Vicente terminasse sua meditação. No entanto, para a surpresa de todos, Vicente terminou seu cultivo mais cedo do que o esperado, considerando que ele tinha o dobro de sangue de vampiro para processar do que o grupo de Rory. No final da 5ª tarde desde o incidente com o vampiro do 3º estágio, toda a cidade de Saltstar tremeu enquanto Vicente avançava para o final do 4º estágio, com ele se tornando um soberano do céu. Fim do capítulo. Capítulo 632 Soberano do Céu. Antes do anoitecer em Saltstar City, o mana na parte mais rica da cidade mudou significativamente, tornando-se 1,4 vezes mais denso do que o normal, um aumento significativo para os padrões locais.
Todos os magos da cidade rapidamente notaram isso, sentindo que alguém tinha acabado de avançar para o nível de um soberano do céu na direção da propriedade Fuller. Todas as pessoas mais fortes da cidade sabiam que apenas uma pessoa poderia conseguir isso aqui, então a nobreza local rapidamente percebeu o avanço de Vicente. Alguns nobres deixaram seus lugares para ir até aquele lugar, enquanto outros enviaram seus subordinados para pegar presentes e ir visitar Vicente. Vicente agora estaria ainda mais forte do que antes. Não apenas os nobres locais perceberam. Na própria propriedade Fuller, todos os homens notaram o sucesso de seu líder em alcançar o próximo nível. Até Onyx deixou sua posição encolhendo o tamanho de seu corpo e se movendo para o interior da propriedade para parabenizar seu mestre. Quando Vicente terminou seu avanço, os símbolos e linhas ciano em seu segundo pentagrama tornaram-se ainda mais intensos do que antes. No entanto, o sangue de vampiro não foi suficiente para sua essência evoluir qualitativamente. Ele também ganhou muito mais mana do que antes e estava terminando a formação do núcleo de mana em seu espaço de consciência, um passo importante para seu futuro avanço para o quinto estágio. Assim que terminou a parte importante de sua meditação, sozinho naquela sala de treinamento, Thorne disse em sua mente: "Parabéns pelo seu avanço, mestre. Agora, você só precisa cultivar e seguir com os planos de curto prazo da família. Podemos ir atrás do seu quarto pentagrama assim que Nina passar pelo despertar. Até lá, estarei perto do pico absoluto do quarto estágio." Vicente concordou com um sorriso exuberante no rosto. Então, quando abriu os olhos e se levantou, a lêmea em seu colar disse a ele: "Parabéns pelo seu avanço. Você deve ser capaz de me libertar agora, não é?" "Ainda não. Só farei isso depois de absorver meu próximo pentagrama. Além disso, eu não teria um corpo de lêmea para você ainda, Prisiche. Quanto ao resto de vocês, retornem às suas rotinas recentes. Aqueles que avançarem até o despertar de Nina poderão se juntar ao meu grupo, que partirá para caçar pentagramas." Ele disse antes de dispersar o grupo para a saída de sua sala de cultivo. Depois disso, Vicente trocou algumas palavras com alguns deles antes de deixarem a propriedade. Por mais importante que seu avanço fosse, seus planos não mudariam muito só com isso. Talvez a influência de Vicente crescesse, e as chances de seus planos darem certo seriam maiores agora. Mas, no geral, eles ainda tinham os mesmos planos e missões a cumprir. Vicente logo encontraria vários nobres e representantes de nobres em sua porta, procurando por ele para presenteá-lo, parabenizá-lo por seu progresso e fortalecer seus laços com ele. Mais do que nunca, os nobres locais estavam dispostos a apoiar e ficar ao lado de Vicente. Ele já era forte o suficiente para destruir uma cidade como esta quando era, apenas, um soberano da terra. Então, agora que ele havia se tornado um soberano do céu, ele deveria ser muito pior. Até mesmo as forças reais teriam que respeitá-lo e ter cuidado com ele. Até mesmo os soldados que estavam descontentes com a situação de Nova e Vicente vieram falar com ele e mostrar sua determinação em cooperar com a família Fuller. Vicente receberia todos ao lado de Rory e Sarah, mostrando ao povo desta cidade que eles estavam mais fortes do que nunca. Com isso, ele pretendia ficar na cidade pelas próximas semanas antes de seguir em frente com sua próxima viagem. Pelo que ele tinha ouvido das várias pessoas com quem tinha falado depois de seu avanço, as notícias da morte do vampiro já tinham saído da província, e logo, forças da capital estariam chegando em Salt Star City para verificar a situação local. Um conde tinha morrido, então havia uma sucessão de poder a acontecer, junto com uma investigação sobre o que tinha acontecido naquele dia e como o vampiro tinha morrido. Vicente não podia deixar Salt Star City antes que isso fosse resolvido, então por enquanto ele permaneceria na cidade trabalhando ao lado de sua família. A pessoa que mais ganharia com isso nos próximos dias seria Nina, que poderia finalmente voltar a aprender mais ao lado de seu irmão enquanto ela estava de férias de suas aulas na Royal Academy local. Nesse ritmo, o aniversário de um mês da morte do vampiro chegaria em breve. Fim do capítulo.
Capítulo 633 Chegada das Forças Reais. Após apenas um mês da batalha contra o vampiro de terceiro estágio, Saltstar City já tinha 60% de sua infraestrutura reparada. A cidade ainda estava agitada com os muitos trabalhadores reconstruindo prédios e casas em vários distritos da cidade, mas os lugares mais importantes da cidade já estavam de volta às suas condições antes da chegada do vampiro. Enquanto isso, os cidadãos locais estavam gradualmente retornando às suas rotinas habituais. As pessoas mais fortes da cidade também estavam retornando às suas rotinas. Vários nobres locais e homens ricos já haviam recebido as pílulas ou poções de Vicente, itens produzidos a partir das partes do corpo do vampiro. O alquimista-chefe da família Fuller ainda tinha metade dos órgãos do vampiro, então ele continuaria a produzir itens para a família nas próximas semanas. Vicente e Benson já haviam criado novos artefatos usando a pele superior do vampiro. Ao mesmo tempo, os outros dois profissionais da família que ficaram com aqueles restos produziram outros tipos de itens para a família. Bart acordou de sua reclusão e chegou ao início do quarto estágio. Logo após o avanço do basilisco, Bart assumiu as responsabilidades de Onyx, e Vicente deu a Onyx a carne do vampiro para a besta comer. Onyx estava dormindo profundamente no jardim reconstruído da família Fuller. Além disso, os membros da família começaram a desenvolver os planos de Vicente para as consequências da derrota do vampiro. Alguns ferreiros já haviam deixado a cidade para ir para Milfall, onde começariam a construção da linha ferroviária entre aquela cidade e Martel Village. Enquanto isso, Vicente e seus companheiros mais fortes estavam apenas esperando os problemas da batalha anterior os atingirem antes de partirem em sua nova jornada para fora da cidade. Mas depois de um mês desde aquela batalha, esses problemas finalmente chegariam à cidade. No meio da tarde, a temperatura em Saltstar City estava perfeita, e não havia nenhuma nuvem sobre a cidade. O som de martelos e pedras quebradas podia ser ouvido em todos os lugares da cidade, enquanto as pessoas iam e vinham pelas ruas e calçadas locais. Na avenida principal da cidade, carroças e carruagens iam de um lado da cidade para o outro, enquanto alguns veículos com o símbolo da família real e do exército real passavam juntos pelas ruas largas do centro da cidade. Seu comboio logo se dirigiu para a propriedade Fuller. Após 13 minutos, eles chegariam em frente à grande propriedade de Vicente, onde os guardas do grupo logo sentiriam a presença de 4 soberanos ali. Mas antes mesmo de Lina descer da carruagem, Rory apareceu no portão da propriedade ao lado de Sarah, já tendo sido notificado por seus muitos observadores locais de que tal grupo estava vindo em sua direção. Ele olhou para a linda princesa, com quem ele e Vicente já haviam falado muitas vezes antes por causa de sua beleza. Ela realmente é fantástica, ele pensou consigo mesmo enquanto fazia um gesto de saudação à princesa. Sua Alteza Lina Seidel, bem-vinda a Saltstar City, disse Rory em um tom cortês. Você é Vicente Fuller? Lina perguntou antes que o velho ao lado dela dissesse em voz baixa, aquele Vicente tem cabelo preto, Sua Alteza. Rory respondeu, não sou, meu nome é Rory Point. Sou amigo dele. Nosso patriarca está na Royal Academy no momento, mas se Vossa Alteza aceitar, posso recebê-la enquanto esperamos por ele. Ele voltará em breve. Royal Academy? O que ele está fazendo lá? Ela perguntou curiosa. Hoje é o primeiro dia do novo ano acadêmico. Como Vossa Alteza deve saber, os pais dos alunos da Academia Real têm que ir com os alunos daquela instituição no primeiro dia do ano para descobrir como será o horário e outras informações importantes. Vicente está com sua irmã mais nova lá agora. Lina entendeu, enquanto sua equipe permaneceu em silêncio. Então eu agradeço pela informação, mas não vou esperar, ela disse a Rory antes de ordenar seu grupo. Vamos para a Academia Real. O grupo saiu tão rápido quanto chegou, deixando Rory e Sarah observando-os da porta daquela propriedade. Parece que você perdeu sua chance de interagir com a princesa. Sarah deu um tapinha em um dos ombros de Rory antes de voltar para dentro. Ele riu para si mesmo. Sua sorte com mulheres não era a mesma de Vicente.
Fim do capítulo. Capítulo 634. Amigos. Enquanto isso, na Academia Real de Salt Star City, Vicente agora estava de pé ao lado de Nina, Eve e Newton, mas também de um jovem de cabelos castanhos da mesma idade de Nina, que era colega de classe e amigo dela. Ao lado dele estava um velho bem vestido com cultivo de mago de alto nível, que deveria ser tio desse garoto. Pouco depois de assistir à palestra do diretor da academia sobre o que os responsáveis pelos alunos deveriam esperar este ano, eles se conheceram enquanto iam matricular os dois em suas respectivas disciplinas eletivas. Quando conheceu aquele jovem, Killian Miller, Nina não pôde deixar de aproveitar a oportunidade para finalmente apresentar seu irmão ao seu bom amigo. Então você é o amigo de quem tenho ouvido falar cada vez mais. Vicente olhou o jovem de cima a baixo enquanto Eve sorria amargamente, vendo o ciúme de Vice em relação a Nina. Nina não entendeu o que seu irmão estava fazendo, mas ficou em silêncio atrás dele enquanto Vicente apertava uma das mãos de Killian. O velho tio de Killian entendeu muito bem a situação, mas não pôde fazer nada. Você foi se aproximar de uma garota que é irmã de alguém tão forte e poderoso. Agora você só pode aguentar, pensou o velho enquanto sorria. Não posso te proteger hoje. Nem seu pai faria isso se estivesse aqui. Sim, Nina e eu somos bons amigos, disse Killian enquanto olhava severamente nos olhos de Vicente. Mas embora parecesse bem, não conseguia deixar de pensar em quão forte era essa pessoa na sua frente. Que tipo de monstro Nina tem como irmão? Ele parece mais forte que meu pai. Killian pensou consigo mesmo, tendo pela primeira vez a oportunidade de ficar cara a cara com Vicente Fuller. É mesmo? Perguntou Vicente antes de acrescentar. Então vamos torcer para que você continue assim. Sabe, Killian, Nina é muito importante para mim. Eu esfolaria e mataria lentamente qualquer um que a machucasse. Ele disse. Enquanto isso, as pessoas nos arredores daquela área, onde muitos jovens e seus responsáveis estavam cumprindo seus deveres, voltaram seus olhares para eles. Para estar ao lado dela, é preciso estar comprometido em protegê-la e se sacrificar por ela. É preciso tratá-la como uma rainha e pedir minha permissão antes de fazer algo irreversível. Ele disse em um tom sugestivo, imaginando que esse jovem logo sentiria seus hormônios em ação e pensaria coisas erradas. Vicente queria que Nina tivesse uma família, mas não era qualquer um que poderia se casar com ela. Isso não dependia apenas de força ou talento. Tinha a ver com comprometimento, lealdade, fidelidade e a capacidade de ganhar sua aprovação. Ela seria livre para escolher seu par, mas Vicente observaria tal indivíduo de perto e não o levaria de ânimo leve. O que você está planejando, irmãozinho? Ela olhou para Killian enquanto o jovem desviava o olhar. Eu entendo. Ela fechou os olhos e sorriu enquanto se aproximava de Vicente e Killian. Mas então Nina disse, irmão mais velho, pare de brincar com isso. Killian é apenas meu amigo. É isso mesmo, Killian? Lina perguntou. Sim, não tenho más intenções, Killian disse a Vicente. Então acho que está resolvido, hein? Lina deu um tapinha no ombro do irmão, afastando-o lentamente de Vicente. Este jovem não parece malicioso, Sr. Fuller. Dê uma chance a ele. Vicente ignorou a princesa e disse, olhando para Killian. Garoto, não se esqueça do que eu disse. Se você tocar no que não deve, eu vou te caçar em qualquer lugar e te colocar para homenagear minha irmã. Killian saiu correndo às pressas, enquanto Nina ficou vermelha de vergonha, rapidamente escondendo o rosto enquanto abraçava Eve. Você foi muito duro com ele, Lina comentou em voz baixa enquanto estava ao lado de Vicente. Há alguma necessidade de tudo isso, Sr. Fuller? Claro, Nina não é uma garota sem família. Aquele pirralho tem que entender isso. Se ele tocar na minha irmã, ele vai se casar com ela, ou eu vou matá-lo. Estou fazendo um favor a ele e a minha irmã esclarecendo tudo aqui e agora. Vicente disse, sem saber que estava ameaçando o terceiro príncipe real. Lina sorriu enquanto levava isso como uma piada, embora imaginasse que essa pessoa seria capaz disso.
Então vamos torcer para que isso não aconteça. Mas isso é só coisa de adolescente. Foi assim que levei minha primeira mulher para a cama, Vicente murmurou, ciente do que jovens como Kilian tinham em mente quando chegavam à puberdade. Lina corou um pouco antes de mudar de assunto. De qualquer forma, você está livre agora. Tenho assuntos importantes para discutir com você. Ele concordou antes de olhar para Newton, Eve e Nina. Continuem com o que estávamos fazendo e me esperem no jardim da academia. Dito isso, ele partiu com Lina e seu grupo. Fim do capítulo. Capítulo 635 Perguntas da Realeza. Então, Princesa Lina, o que você quer de mim? Vicente perguntou enquanto se sentava ao lado de Lina em um banco de pedra no jardim da Academia Real. Seus guardas se espalharam, monitorando a área, enquanto os soldados com a mais alta patente militar estavam bem próximos de Vicente e Lina. Ela não se incomodou com a maneira informal de Vicente se referir a ela e foi direto ao ponto. Bem, estamos aqui para lidar com a questão do vampiro de terceiro estágio que você derrotou. O que exatamente você quer saber? Ela indicou. Comece do começo. Quando ele apareceu, porque ele estava atrás de você e como você o derrotou. Você pode aprender isso com qualquer um. O vampiro apareceu na cidade no meio daquela tarde junto com seu grupo. Vampiros são ótimos rastreadores. Acho que ele pode ter vindo até mim por causa do meu talento acima da média. Felizmente, eu tinha força suficiente do meu lado para lutar contra ele. Caso contrário, temo que um massacre teria ocorrido nesta cidade naquele dia. Então você acha que ele veio até você por causa do seu talento? Perguntou um dos soberanos celestes daquele grupo parado perto dos dois. Essa é minha teoria. Não há chance de ele ter seguido você até aqui durante sua viagem recente. Lina perguntou enquanto olhava nos olhos de Vicente. Isso eu não seria capaz de dizer. Se aconteceu, estava fora do meu controle. Vicente respondeu com um tom sério e expressão neutra. Ele podia dizer a verdade, mas essa mentira era muito mais conveniente. Permitiria que ele mostrasse aos nobres provinciais os perigos da purificação e os deixasse mais inclinados a apoiar seus planos. Se os poderes da província ou do reino soubessem da verdade, eles poderiam ter pensado que toda a batalha havia acontecido por causa de um problema não conectado à ameaça que se desenvolvia no norte do continente. Essa era a verdade, mas a verdade não era conveniente para alertar os poderes daquela região. Sim, a cidade foi muito danificada. Mas não sou só eu por trás das reformas. Todas as famílias influentes em Salt Star City ajudaram até agora com moedas e homens. Embora meu grupo tenha sido o que mais expôs seus poderes naquele dia e, consequentemente, causou destruição, os nobres e homens ricos da cidade entenderam que nos culpar por tudo não nos levaria a lugar nenhum. Eles têm negócios que seriam danificados se a cidade continuasse a ser destruída por muito tempo, então todos concordaram em cooperar. Isso foi bom para você, Lina comentou, vendo que, além de forte, Vicente também era muito experiente em negócios. Se a cidade já não estivesse na metade do seu melhor, eles poderiam responsabilizá-lo de alguma forma. Mas como o incidente com os vampiros quase não causou vítimas e a cidade parecia estar indo bem, não havia como responsabilizar esse cara por nada. O que você pretende fazer agora? Um dos soldados perguntou, me preparando para a purificação. As pessoas ao redor de Vicente estreitaram os olhos, vendo que essa notícia já havia se espalhado. Se Vice sabia sobre isso, então os nobres e homens ricos de toda a província já deveriam estar cientes do problema. Você pretende se juntar à minha família e se tornar um nobre? Lina perguntou a ele em um tom de oferenda. Não, eu não cumpriria minhas responsabilidades fazendo isso. Já estou no 4º estágio, Princesa Lina, mas não pretendo parar aqui. Em breve, terei que deixar o reino para caçar pentagramas e, quando o outro problema for resolvido, não terei motivos para retornar a essas terras. Levarei minha família para um lugar mais rico. As consequências da purificação podem levar décadas ou séculos para serem resolvidas, se é que serão resolvidas.
O plano dos vampiros é acabar com o domínio dos magos no continente. De qualquer forma, tornar-se um nobre do reino não o impediria de partir se, eventualmente, nossa raça conseguisse superar esse problema, comentou Lina com um sorriso. Isso pode ser verdade, mas também não faria diferença se eu decidisse hoje ou no futuro. Ele sorriu de volta para ela. Se acontecer de eu ficar aqui por tanto tempo, posso mudar de ideia. Mas, por enquanto, esse é meu plano. Preparar minha defesa e deixar o reino quando o pior passar. Vicente não sabia onde estaria em 5 ou 10 anos. Ele poderia não chegar muito longe, e as consequências da purificação seriam terríveis demais. Mas ele acreditava que seria forte o suficiente, mesmo em meio à calamidade, para deixar o reino Saidel e continuar sua vida no norte do continente. A melhor maneira de escapar de um compromisso hoje era fazer com que essas pessoas tivessem esperança de transformá-lo em um subordinado no futuro. Por isso, ele fingiu estar disposto a mudar de ideia dependendo de como as coisas se desenvolvessem. Fim do capítulo. Capítulo 636. Fim da conversa. Vendo que não conseguiria convencer Vicente a ir para o lado de sua família imediatamente, Lina desistiu de pressionar o assunto, satisfeita que ele estava pelo menos disposto a repensar o assunto no futuro. Se a purificação realmente ganhar vida, então ele provavelmente mudará de ideia, ela pensou consigo mesma. Se a calamidade não acontecer, ele provavelmente deixará o reino em alguns anos. Então não fará diferença para nós. Então pense bem. Ela se levantou antes de pegar um pergaminho e jogá-lo nas mãos de Vicente. Este é o decreto real que Sua Majestade emitiu recentemente. Você tem 3 meses para se reportar à capital, Vicente Fuller. Vicente abriu o pergaminho e viu as ordens do rei, que queria uma conversa cara a cara com ele. Isso. Não se atrase. Um dos soldados mais próximos a ele e Lina aconselharam. Se você perder esse prazo, um grupo será enviado para escoltá-la até a capital. Vicente riu. Na verdade, tenho um assunto a resolver na província Diamante. Não é contra meus planos ir para Grandes. Isso é bom, Lina comentou, pensando em deixar Vicente ir por enquanto, já que eles já tinham discutido o que queriam falar com ele. Eles investigariam a fundo o que havia acontecido na cidade e, dependendo do que acontecesse, falariam com ele novamente. Mas, por enquanto, eles haviam cumprido suas responsabilidades relacionadas a Vicente. Antes de partir, Lina aconselhou: não seja tão dura com sua irmãzinha. Se você tentar proibi-la de qualquer coisa ou manter os meninos longe dela, ela terá mais vontade de fazer aquelas coisas que você não quer que ela faça. Deixe que ela decida por si mesma e cometa seus próprios erros. Isso a tornará menos inclinada a atitudes rebeldes e erros terríveis. Aquele garoto de antes não parecia olhar para ela do jeito que você teme. E mesmo se olhasse, seria tão ruim para ela ficar com ele. Desde que ele esteja disposto a seguir as regras, não. Mas esse é o problema, princesa. Vicente disse sinceramente. Quem sabe o que se passa na mente daquele rapaz? Seria presunçoso pensar que eu poderia ter o apoio dele. Humph. Seria presunçoso da minha parte pensar que eu poderia conseguir isso. Imagine um garoto como você. Ela disse enquanto ria do pensamento inicial de Kilian. É por isso que abandonei essa ideia. Mas Nina é uma garota inteligente e uma boa amiga. Sem perceber, eu me tornei amigo dela, e mesmo depois de abandonar esse plano, continuei me aproximando dela. Então não se preocupe, nossa amizade é sincera. Nós gostamos da companhia um do outro. Ele disse com uma voz que não era mais tão infantil, mas ainda trazia traços de sua juventude. Lina não disse nada a Kilian sobre se afastar de Nina ou qualquer outra coisa. Ela se aproximou dele e colocou uma das mãos em seu ombro esquerdo. Apenas lembre-se do que Vicente Fuller disse, e não cause problemas para a família. Apenas seja amigo dela ou siga suas regras. Seja o que for, deixe claro para a família, para ela e para ele. Logo depois, ela partiu com seu grupo, deixando apenas Kilian e seu guarda-costas, seu tio, para trás.
Vendo a expressão no rosto do jovem príncipe, o velho ao lado dele sorriu, observando Qilian sendo pressionado de todos os lados enquanto um homem tão jovem não compreendia muito. Mas os adultos entenderam bem. De relacionamentos como o de Qilian e Nina, muitos bebês e casamentos nasceram ao redor do continente. Os dois jovens podem não ver, mas os adultos viram facilmente. Nina tinha atualmente 12 anos, a mesma idade de Qilian. Enquanto ele engrossava a voz e ganhava músculos e pelos aqui e ali, a cintura dela afinava, os quadris cresciam e os seios ficavam maiores a cada dia. Era questão de tempo até que os dois jovens deixassem a infância para trás e começassem a se olhar como homem e mulher. A amizade deles era só isso ou poderia se transformar em algo mais. Não havia como saber até que se tornassem adultos. No entanto, Vicente não era o tipo de pessoa que aceitaria um rapaz, experimentando, Nina e depois percebendo que não era exatamente o que ele queria. Quem ficasse com a irmã dele teria que assumir todas as responsabilidades antes de ir para a cama com ela. Isso fazia todo o sentido para os adultos, mas Qilian e Nina estavam mais ou menos flutuando nessa situação, sentindo que muitos adultos os estavam encarando de forma estranha. Não pense nisso, Alteza. Apenas continue sua jornada com calma. Não é tão complicado quanto você pensa. O tempo fará você entender tudo melhor. Fim do capítulo. Capítulo 637 Deixando Salt Star City. Durante os dias que Lina e seu grupo passaram em Salt Star City, eles não descobriram nada sobre Vicente Fuller ser César Mazante. Enquanto isso, Vicente permaneceu na cidade lidando com seus negócios, ocasionalmente encontrando Newton e alguns aliados, mas principalmente ocupado com os negócios de sua família. Eles já estavam preparando um grupo para se mudar para a área que Nova havia arranjado para eles. Este grupo se mudaria com Vicente para o território assim que ele partisse para a capital. Eles começariam a construir a cidade de metal com um grupo menor de ferreiros e trabalhadores, já que pretendiam construir uma vila primeiro. Por causa desses planos, a família estava muito ocupada preparando as carroças, materiais e alimentos que levariam para a área, que ficava a 13 dias de carroça de onde estavam. Enquanto isso, Benson e alguns outros homens da família deveriam estar chegando em Martel Village, onde estudariam a rota que a ferrovia de Vicente tomaria. Vicente pretendia participar da produção dessa ferrovia, então o grupo de Benson faria apenas o trabalho preparatório para que tudo estivesse pronto quando ele retornasse de sua viagem. Em meio aos muitos planos da família, Nina retornou à sua rotina habitual na academia enquanto novos recursos do corpo do vampiro eram entregues diariamente aos homens da família Fuller. Com esses novos recursos, mais homens avançavam para o meio e o fim do terceiro estágio. Finalmente, no 8º dia de Lina na cidade, ela encontraria Vicente pela última vez antes de sua partida. Mas isso seria apenas um adeus e um até logo. Ela lhe diria que o esperaria na capital antes de deixar a cidade para sempre após consagrar um novo conde local e terminar suas investigações. 2 dias após Lina deixar Salt Star City, Vicente, Sarah e Rory deixaram a cidade junto com os homens que iriam construir sua cidade de metal. Onyx ainda estava dormindo na propriedade Fuller, enquanto Bart estava de guarda para ajudar os homens da família a proteger os interesses de Vicente. Então, nenhum deles estava com seu mestre. Não só isso, como Vicente ainda era apenas um soberano, outros do mesmo estágio, mais fortes em termos de mana do que ele, poderiam perceber tal coisa quando muito perto dele se ele não se escondesse. Como ele já poderia ser considerado um recurso mágico valioso para o reino, o rei poderia ajudá-lo para que ele pudesse ajudar o reino no futuro. Na luta contra os monstros, não havia distinção nem mesmo entre magos do caminho das trevas e da luz. Tudo o que havia eram os monstros, os inimigos, e os magos, os aliados. O mesmo valia para pessoas de diferentes organizações e estados. Até mesmo a dinastia Chuta e o Império Kenneth parariam seus conflitos conforme a ameaça do norte se intensificava.
Mesmo que Vicente não se juntasse às forças de Sua Majestade Saidel, ele ainda era um residente do reino, alguém que tinha uma irmãzinha em uma das províncias do rei. Seja ele subordinado ou não ao monarca local, ele acabaria protegendo parte das terras no domínio do rei Saidel. Quanto mais forte ele fosse, mais eficaz seria sua ação, o que fez Vicente pensar na possibilidade. Newton já havia começado a enviar cartas para a capital falando sobre Vicente semanas atrás, então as esperanças desse jovem de obter alguma informação de alto valor não eram pequenas. Isso faz sentido, Rory comentou enquanto um sorriso se formava em seu rosto, não tendo pensado nisso antes. O rei é apenas um soberano do céu, mas ele tem contato próximo com seitas e clãs com paragons em suas fileiras. Ele deve ter informações de alto valor para nós. Sarah olhou para os dois e sentiu que as coisas na capital poderiam não ser tão ruins para eles. Ele provavelmente não dirá o que você quer para seu quarto pentagrama, mas ele pode nos apontar a direção certa para procurar nossas próximas essências, disse Sarah, confiante de que o rei nunca recomendaria algo como um pentagrama ciano para Vicente. Vicente concordou com ela. Se ele puder nos direcionar para pentagramas perfeitos para vocês dois, isso seria ótimo. Eles continuariam a falar sobre este e muitos outros assuntos durante a jornada de quase 2 semanas à frente deles. Mas logo, eles chegariam à sua primeira parada. Fim do capítulo. Capítulo 638 A construção da cidade de metal começa. Poucos dias depois, a caravana de Vicente chegaria ao local que Nova havia garantido para eles. Os 33 veículos do grupo de Vicente chegaram ao local no início daquela tarde, passando por uma pequena colina e então ficando cara a cara com a área plana de cerca de 60 km² à sua frente. De lá, um grupo de cerca de 180 pessoas podia ver a área, que tinha praticamente apenas vegetação rasteira e era cercada por colinas e áreas florestais. A beleza natural ali era notável, mas por estar em uma área dominada por feras das colinas ao redor, não era exatamente o melhor lugar para os magos se estabelecerem. É justamente por isso que esse pedaço de terra não tinha exploradores ou mesmo uma cidade já construída lá. Embora muitas áreas humanas tivessem florestas e outros espaços com a presença de feras por perto, normalmente, essas áreas não eram tão próximas da área urbana como seriam neste lugar. Embora levasse pelo menos 1 hora para ir de Martel Village até Crows Woods, não levaria mais de 15 minutos da terra em frente ao grupo até as colinas próximas. É por isso que não era um lugar tão interessante para construir um assentamento humano. Mas isso tornou o lugar disponível para o grupo de Vicente, e ele naturalmente gostou de como parecia. Ao descer da carruagem, ele não conseguiu evitar resmungar para Sarah e Rory. Se construirmos nossa cidade aqui, seremos capazes de montar postos de guarda nessas 5 colinas ao redor desta área. Será praticamente impossível para qualquer um nos alcançar sem vê-los com antecedência. Ele apontou na direção dos picos que cercavam a área. Então, um dos construtores do grupo se aproximou dele e disse: construir aqui será fácil. O terreno é plano, então não teremos que criar nenhuma estrutura de suporte especial. No entanto, isso também pode se tornar um problema defensivo. Por mais que os picos próximos nos ajudem, defender uma área plana é mais difícil do que defender outros tipos de terreno. Talvez devêssemos construir um muro. Isso não seria viável, pelo menos não até termos uma grande área construída. Alguns dos líderes dos construtores, ferreiros e engenheiros abordaram Vicente para discutir problemas e possibilidades dado o terreno. Primeiro de tudo, ele tinha que subjugar as feras nas proximidades e garantir que seu grupo não seria perturbado. Quando começasse a escurecer, qualquer um que passasse pela área hoje veria uma situação um pouco diferente lá. Onde normalmente era muito escuro à noite, e algumas feras pastavam ou até dormiam, havia muitas tochas e dispositivos mágicos iluminando uma área de cerca de 1000 metros quadrados no meio desta região cercada por florestas hoje.
As únicas feras e animais lá eram aqueles trazidos pelo grupo de mágicos agora estabelecidos na área, que já haviam construído um total de 24 tendas, um celeiro, 2 currais, 5 grandes armazéns e 10 banheiros. Os mágicos eram muito rápidos no que faziam, então quando Vicente retornou no meio da noite após completar sua missão de domar as feras mais fortes da vizinhança, o grupo já havia construído o essencial para que elas começassem a viver na área. Vicente não entrou neste pequeno acampamento quando retornou das florestas adjacentes ao seu novo domínio. Ele foi para o local onde um de seus homens o havia indicado para que ele pudesse começar a explorar a área em busca de minerais. Ele passaria a noite inteira trabalhando lá, usando seus poderes magnéticos, feitiços baseados no elemento terra e conhecimento de forja. Quando amanheceu no dia seguinte, aqueles que tinham passado a noite descansando começaram a acordar. O primeiro a chegar até ele ficaria chocado com o que ele tinha feito em apenas uma noite. Perto de onde ele tinha começado sua exploração havia 5 grandes pilhas de lingotes de metais de diferentes metais. O primeiro ferreiro a se aproximar da área olharia para ela com os olhos arregalados, vendo uma quantidade de metais ali capaz de encher todo o prédio da associação se fossem enviados para aquela cidade. Enquanto isso, não muito longe desses materiais para seu grupo usar em um futuro próximo, Vicente estava dentro de uma cratera de 40 metros de diâmetro e 18 metros de profundidade no nível do solo. Vicente sentiu alguém o observando e disse: "Diga aos nossos construtores que estarei minerando nesta área por 3 dias. Assim que eu tiver reunido uma boa quantidade de metal, construirei algo para vocês se abrigarem caso tenham problemas, e então irei embora." "Sim, chefe." Fim do capítulo. Capítulo 639 Fundações da futura cidade de metal. Após 3 dias, Vicente havia minerado uma grande quantidade de metais. Se seus homens usassem apenas os metais que ele havia minerado naqueles 3 dias, eles poderiam construir 30 casas do tamanho da sede da família Fuller. Com todos esses metais empilhados perto do local da escavação, Vicente terminou o que estava fazendo nesta área, deixando uma enorme cratera em um dos lados mais íngremes do terreno. Agora havia um buraco de 55 metros de profundidade em seu ponto mais profundo, 210 metros de comprimento e 96 metros de largura. Quando o grupo terminasse de coletar minério naquela área, eles poderiam construir um grande reservatório de água para a futura cidade que seria construída ali. Mas aquela cratera estava pronta por enquanto, pois havia rochas com metais úteis para o grupo ali. Vicente partiria muito em breve, mas os homens daquele grupo eram totalmente capazes de minerar o que precisassem naquele lugar. Como não podiam comparar a velocidade de mineração de Vicente com a deles, embora já houvesse tantos materiais metálicos, eles começariam a minerar no dia seguinte. O grupo se concentraria na construção da cidade de metal a partir de agora, mas parte do grupo se concentraria na produção de chapas de metal para uso futuro. Após terminar a extração de metal prometida, Vicente deixou a área onde estava trabalhando nos últimos dias e foi para o centro do território onde sua cidade seria construída. Ele então fez seus 3 pentagramas aparecerem e manipulou alguns dos metais mais valiosos que tinha lá para criar uma estrutura de metal em forma de caixa quadrada em uma área de escavação do mesmo formato daquela naquela área. Ele rapidamente criou as paredes e o piso da estrutura, encaixando-os no solo, enquanto os homens ao redor o ajudaram a preencher e fixar a estrutura no solo. Enquanto os homens faziam o que deveriam fazer, ele criou a área interna daquela estrutura, que incluía um pequeno armazém, um dormitório e uma cafeteria. Área coberta, rapidamente escondendo a entrada para a grande estrutura subterrânea ali existente. Feito isso, Vicente deu algumas ordens aos construtores, lembrando-os de que, por mais que começassem construindo uma vila, aquele lugar um dia seria uma cidade, então a vila teria que funcionar como uma base para a cidade. Ele não queria perder tempo e materiais reconstruindo no futuro. Ele também disse aos homens para não se esquecerem de criar áreas de convívio, como praças e jardins. Por mais que esta fosse uma cidade de metal, ela precisava ter espaços como este.
Cidadãos comuns precisam de áreas de lazer, caso contrário, ficarão muito estressados e perderão eficiência em suas atividades. Após todas as suas ordens, ele e Rory se despediram do grupo e voaram em direção à província Diamante. E agora? Rory perguntou ao amigo. Agora, vamos para o lugar que eu te contei sobre a Ordem do Cataclismo. Há um altar secreto perto da capital do reino, então não vamos nos atrasar para nossos compromissos com o rei. Isso levará algumas horas no máximo para resolver quando chegarmos lá. Vicente disse enquanto voava lado a lado com Rory. Aspas. O que vamos fazer lá? Além de coletar recursos, você quer que eu fique para trás e espere nossos homens que irão para lá no futuro? Eu quero que você lidere este posto avançado no futuro, Vicente disse enquanto olhava para o rosto de Rory. Mas por enquanto, seu trabalho será outra coisa. Vou construir uma armadura robótica para guardar aquele lugar para nós e receber nossos homens quando eles forem para lá. As armaduras robóticas de Vicente podiam fazer uma variedade de coisas quando não eram usadas por mágicos. Elas não eram tão poderosas quando tinham alguém fornecendo mana, mas podiam ser usadas como vigilantes de metal. Enquanto tal armadura protegerá e manterá o lugar sob nosso controle, você organizará o que precisamos para colocar o lugar em funcionamento. Enquanto eu falo com o rei, você pode comprar o que precisa para o lugar. Então, podemos deixar o altar pronto antes de voltarmos para Salt Star City. Quando o grupo que enviaremos para lá estiver pronto, você viajará com eles para começar nossas operações na Diamond Province. Vicente declarou, mostrando que estava chegando a hora de sua família começar a operar fora da Scott Province. Fim do capítulo. Capítulo 640 Nova exploração. 3 semanas depois. Depois de viajar rapidamente pelo reino Seidel, Vicente e Rory já haviam entrado na província Diamante e estavam atualmente indo para o lugar que Thorne havia falado com seu mestre anos atrás. Dado seu nível de poder, suas velocidades de voo eram excelentes. Ao mesmo tempo, nenhum problema os impedia nessa viagem. Assim, os dois estavam muito perto de chegar à capital do reino, onde o altar secreto da ordem deveria estar neste estado. Mestre, o altar que lhe contei deve estar nesta floresta. Algumas plantas cresceram desde que passei por este lugar, e batalhas ou movimentos de terra podem ter mudado ligeiramente os arredores. Mas mesmo assim, sinto que estamos perto. Thorne disse na mente de Vicente assim que Rory e o jovem pararam diante de um pedaço de floresta densa no continente. Teremos que vasculhar o lugar de agora em diante, Vicente disse a Rory. Estamos seguindo uma pista deixada por magos há milhares de anos. Infelizmente, não temos um mapa com a localização precisa, então temos que ter uma ideia do lugar. E como fazemos isso? Rory perguntou, não surpreso que Vicente não soubesse a localização exata deste altar. É simples. Procuramos lugares com alta densidade de elementos negativos. Parte dos dispositivos de proteção em um altar como o que estamos procurando são criações de magos do caminho sombrio. Eles certamente têm elementos negativos que tornam seus arredores mais sinistros do que outros lugares. Elementos de todos os tipos estavam espalhados de forma desigual pelo continente. A presença ou ausência de elementos negativos ou positivos não era sinal da existência de organizações, postos secretos ou pessoas de um lado ou de outro. Ter áreas concentradas em escuridão ou luz por todo o continente era extremamente normal, então o simples fato de tal área existir perto dos altares da ordem não seria o suficiente para que alguém encontrasse esses lugares sem informações prévias. Qualquer um viajando pela área onde Vicente e Rory estavam agora passaria sem notar a localização do altar secreto, mesmo que sentisse a negatividade da área. Os dois logo vasculhariam o terreno separadamente, procurando por qualquer coisa que pudesse chamar sua atenção. Os dois eram soberanos e podiam voar, então aquela grande área florestal perto da capital do reino não era grande coisa para eles. Depois de apenas 15 minutos de busca, Vicente encontrou algo e ligou para seu amigo. Rory, acho que encontrei o lugar. Ele disse, usando um comunicador especial. Mas isso era de se esperar.
Afinal, a Ordem do Cataclismo era uma organização, e seus postos seguiam padrões semelhantes. Rory observou o local com a boca aberta quando viu o quão grande e bem construído era o poste. Vicente já tinha visto algo parecido no Império Kenneth. Ele rapidamente se dirigiu aos níveis mais baixos desta área, onde deveria haver recursos e itens de interesse para eles. Eles logo passariam pela área de treinamento deste posto avançado secreto, e não demorou muito para que chegassem ao terceiro andar do porão, onde ficava a primeira das duas salas de armazenamento de artefatos e recursos. Assim que saíram das escadas para esta área, Rory abriu a boca para comentar em tom surpreso. Isto é muito mais do que você conseguiu no outro altar que explorou. Há até recursos de quarta série aqui. Rory andou por uma área que parecia ser uma pequena loja. Nas prateleiras havia pílulas, poções, plantas, flores, raízes, pedras preciosas e cristais, artefatos de combate e outros itens úteis para várias situações. Muitas coisas estavam lá, muito mais do que Vicente havia encontrado em sua outra exploração. Este lugar não foi encontrado por ninguém antes de você, mestre. Thorne confirmou o que Vicente já estava pensando. Por que você parece tão pessimista, velho Thorne? Vicente notou o tom estranho do fantasma. Suspiro, se ninguém veio aqui, isso não é um bom sinal para a Ordem. É ótimo para nós e nossos planos, mestre. No entanto, a parte de mim que serviu na Ordem do Cataclismo deseja que ainda houvesse membros dessa força escondidos em algum lugar, tentando restabelecer o grupo. Ninguém ter vindo aqui antes de nós não é um sinal esperançoso para mim. Entendo. Bem, há muitos postos avançados secretos como este ao redor do continente. Talvez o fraco reino Saidel não tenha chamado a atenção de seus antigos camaradas no grupo. Talvez, Thorne comentou, mas ele não acreditou. Seu povo pode ter explorado outros lugares como este, mas talvez eles tenham desistido ou sido forçados a desistir de explorá-los por causa de problemas maiores. De qualquer forma, eu só posso contar com você agora, mestre. Thorne pensou consigo mesmo enquanto Rory identificava muitos recursos valiosos para os magos do caminho das trevas e do caminho da luz. Fim do capítulo.